Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos estar dando início ao culto em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O Senhor nos concede mais esta oportunidade de estarmos aqui para estarmos se conectando na palavra de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor possa estar nos conduzindo nesta noite. Possamos aplicar a palavra de Deus em nosso coração. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nós nos reunimos aqui nessa noite para estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Espírito Santo, que o Senhor possa nos conduzir na palavra. Abra nosso entendimento, ilumina a nossa mente para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. Ó Deus amado, e compreendê-la com a mente do Espírito. Que a Tua palavra encontre em nosso coração uma terra fértil, onde, ó Deus, ela, como boa semente que é, possa cair e dar frutos que primeiramente glorificam o Teu nome, frutos que são para a eternidade. Senhor, nós pedimos a direção do Senhor, para que possamos, ó Deus amado, ao aprendermos da palavra do Senhor, crescermos na graça, no conhecimento. Abençoa cada um dos teus filhos que já se encontram aqui nesta noite, aqueles que ainda estão a caminho do tempo. Nós pedimos ao Pai que sejam também abençoados. E abençoa aqueles que estão em casa, estarão nos acompanhando, que o temor do Senhor caia sobre eles, e que eles, ó Deus amado, possam também absorver a palavra do Senhor. Nós nos entregamos, ó Pai. Deus amado, entregamos aqueles que posteriormente irão vir também, que sejam edificados, consolados, exortados pela palavra. E que o Teu Espírito Santo esteja falando em cada coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Nós temos procurado abordar alguns assuntos que são assuntos práticos da vida cristã. E muitos desses assuntos a gente tem abordado, muitas vezes já falamos, e é assunto que são conhecidos, né, de todos. Eu quero que os irmãos abram comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1. Atos, capítulo 2, verso 1. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Atos capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1 até o versículo 4. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, o assunto, os irmãos já podem perceber aí, né? O nosso assunto é o batismo com o Espírito Santo. Nós queremos falar sobre isso. Nós precisamos reforçar esse assunto. Por quê? A maior necessidade da igreja, a maior necessidade dos crentes nos dias atuais
eu não tenho dúvidas que é de um revestimento do alto. Nós necessitamos de um revestimento do alto, que é esse batismo com o Espírito Santo. Em face do que nós estamos vivendo e do que está por vir. Então, somente aqueles que forem cheios do Espírito Santo, aqueles que tiverem revestidos deste poder, é que vão suportar o que está por vir. Então, há uma grande necessidade deste revestimento do alto. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma realidade bíblica, está na palavra de Deus. Esse revestimento do alto, nós precisamos buscar. O batismo com o Espírito Santo é a maior bênção depois da salvação. Depois da salvação, o batismo com o Espírito Santo é a maior bênção que o crente possa desejar e buscar. Então, a palavra do Senhor nos ensina a buscar este revestimento. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa feita pelo Senhor no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, nós encontramos isso em Joel capítulo 2, quando o Senhor fala a respeito disso. Joel capítulo 2, ele mostra esse revestimento do alto, a partir do versículo 28. Joel capítulo 2, versículo 28 diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios do céu na terra, sangue e fogo. E antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é algo que está revelado. E aí, no dia de Pentecostes, quando nós observamos aqui, quando os irmãos foram cheios do Espírito Santo, Pedro revela que o que estava acontecendo era o cumprimento desta palavra. Nós vimos em Atos capítulo 2, versículos 14 a 16. Então, no Atos capítulo 2, verso 1, nós vimos o Espírito sendo derramado sobre todos que estavam reunidos ali. Sobre todos que estavam reunidos, Deus derrama o Espírito Santo. E aí o apóstolo Pedro fala que isso que aconteceu é cumprimento do texto que eu li agora, Joel capítulo 2, versículo 28 a 30. Olha o que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 2, verso 14. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, ele não. E escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele descreve a profecia de Joel nos últimos dias. Ele narra, a partir do versículo 16, ele faz a narrativa exatamente do que Joel falou. Então esse texto, o batismo com o Espírito Santo, é uma promessa de Deus para o seu povo, para os servos, para as servas. Nós devemos entender isso. E essa é uma grande necessidade da igreja. A frieza espiritual, o conformismo religioso, o mundanismo que tem entrado dentro da igreja, a apostasia, tudo isso é resultado desta falta de poder, desse revestimento do alto. E aí isso tem levado a igreja à apostasia, ao conformismo religioso, a um evangelho barato, a uma graça barata.
a um evangelho sem cruz. Nós necessitamos buscar o revestimento. Cada crente individualmente precisa buscar, e a gente vai falar sobre isso. E a Bíblia disse que então todos foram cheios do Espírito Santo. E foram cheios do Espírito Santo para quê? Qual o propósito? Eles foram cheios do Espírito Santo primeiro para anunciar as grandezas de Deus. Quando eles estavam falando, e ali a língua que eles estavam falando não era a língua dos anjos. Em Atos, aqui quando eles começam a falar em outras línguas, não eram línguas estranhas, eram línguas das nações que estavam presentes ali. Agora é interessante que todos eles eram galileus, pessoas ali da Galileia, e cada um falava na língua da pessoa que era de outras nações. Havia ali aproximadamente 120 nações, e os irmãos falando na língua das nações, e eles ouviam falar das grandezas de Deus. Nós precisamos desse revestimento do alto, para o Senhor nos dar graça, para nós falarmos da grandeza de Deus, testemunharmos do Senhor. Sem esse revestimento do alto, nós não temos condições. Então os irmãos estavam ali anunciando as grandezas de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Quando Pedro, cheio do Espírito Santo, ele levanta e ele prega, ele fala para o povo a respeito de Jesus. Só ali quase 3.000 pessoas se converteram. Nós necessitamos orar e pedir: Senhor, cada crente precisa começar a dizer: Senhor, me batiza com o Espírito Santo, Senhor, enche-me com o Espírito Santo. Nós precisamos ter essa experiência sobrenatural com o Espírito Santo. E ali eles começam a pregar a palavra, e o mundo antigo foi abalado pela pregação do Evangelho, porque homens e mulheres, simples pessoas como nós, homens e mulheres, se levantaram no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. E o mesmo Espírito que operou naqueles dias é o Espírito que opera hoje. O Senhor não mudou, Ele é o mesmo. O problema não está no Evangelho, o problema não está com o Senhor, o problema está em nós. Nós não temos orado, não temos buscado, não há fome de Deus, não há... Hoje qualquer coisa é motivo para a pessoa se afastar do Senhor. Qualquer coisa é motivo para ele não buscar o Senhor. Então nós precisamos disso. Nós estamos vivendo um tempo onde os crentes realmente têm vivido uma vida sem propósito de religiosidade. Nós precisamos aos bancos da oração e pedir: Senhor, enche-nos. E não foram cheios do Espírito Santo, e o mundo antigo foi abalado pelo testemunho daqueles homens. E nós precisamos disso para que nós possamos realmente, ser instrumento nas mãos do Senhor. E a igreja neotestamentária, ou seja, a igreja revelada no Novo Testamento, do ponto de vista histórico, porque a igreja, ela sempre esteve no coração de Deus. No coração de Deus a igreja existe desde a eternidade. Entende? Desde a eternidade a igreja está no coração de Deus. Mas do ponto de vista histórico, a igreja nasceu. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. Pentecostes é a festa das semanas, que era celebrada a festa das colheitas, onde celebrava-se a colheita do ano, e ali havia muita fartura, e eles levavam, da colheita para o templo. Era a festa da colheita, festa de Pentecostes, festa das semanas. E
foi nesse ambiente de colheita, que a igreja nasceu. E ela nasceu depois de experimentar o batismo e o revestimento do alto, ser cheia do Espírito Santo. E nós precisamos disso. Nós precisamos para que a igreja de Jesus Cristo, principalmente nesses dias, onde o cerco está se fechando, o tempo está se esgotando, e cada dia que passa, nós vamos vendo o tempo diminuindo e o cerco se fechando. E nós precisamos desse revestimento do alto, precisamos deste poder. A gente percebe que antes do batismo com o Espírito Santo, antes do dia de Pentecostes, os discípulos, e eu quero dizer uma coisa aqui: todo crente que é salvo, ele tem o Espírito Santo, todo. Eu vou detalhar isso daqui a pouco, mas eu quero, só para os irmãos me entenderem o que eu quero dizer. Quando nós percebemos, antes do Pentecostes, os discípulos do Senhor, eles tinham o Espírito Santo, eram discípulos do Senhor, eram pessoas salvas. Mas a gente percebe uma situação, que quando Jesus Cristo foi morto, então começa uma perseguição agora aos discípulos. E aí o que acontece? A Bíblia mostra que os discípulos, depois de Jesus morto, eles se trancaram com medo dos judeus, porque eles começam agora, mataram Jesus e tal, e Jesus está sepultado, e eles agora começam ali uma perseguição, começam a procurar, e os discípulos, com medo dos judeus, eles se escondem, eles ficam escondidos. Qualquer coisa para eles era motivo de pânico. Mas agora, depois do Pentecostes, quando eles foram cheios do Espírito Santo, ao invés de se esconder, eles se apresentaram. A prova é que quando eles foram confrontados, você percebe isso no capítulo 4, quando eles foram confrontados e falaram com eles, vocês não podem pregar, vocês estão enchendo Jerusalém com essa doutrina, vocês não podem ensinar. A Bíblia diz que Pedro se levanta com os demais e disse para as autoridades que antes eles fugiam dela, que antes eles estavam com medo delas. Pedro agora se levanta com os demais diante deles e disse: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro começa a pregar no sermão de Pentecostes, quase 3.000. Depois ele prega novamente 5.000. Agora eles têm ousadia, a ponto de determinado momento perguntar: quem são esses homens? O que está acontecendo com eles? E alguém disse assim: eles estiveram com Jesus. Crentes cheios do Espírito Santo. Então, nós percebemos que depois você percebe os discípulos. Antes era uma situação, depois do Pentecostes, depois do revestimento do alto, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, parece que eram outras pessoas. Na forma de agir, eles não temiam. E quando foram açoitados, a Bíblia diz que eles ficaram felizes. Ninguém praguejou, ninguém xingou, ninguém murmurou. Ao contrário, eles foram embora felizes por se acharem dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Mas isso, irmãos, só é possível quando a gente tem uma vida cheia do Espírito Santo. Sem esse revestimento do alto, a coisa fica difícil. A gente percebe que hoje os crentes, infelizmente, muitos, e eu vou dizer que muitos, infelizmente, muitas vezes, qualquer dificuldade, ele está saindo, ele está abandonando o barco. Qualquer dificuldade, ele está largando a fé.
E aí, ele muitas vezes, a gente percebe que uma boa parte dos crentes, diante da luta, da provação, ao invés de, muitas vezes, de buscar mais o Senhor, de se colocar mais, começam a queixar, a reclamar, a murmurar. Muitas vezes, a pessoa, ele deixa de congregar pela mínima coisa. Muitos não têm vida de oração, não leem a Bíblia. Como suportar as lutas, as provações, as dificuldades, que nós estamos sujeitos a elas? Que nós estamos sujeitos. Ontem eu decidi assistir um filme, Testemunho de um Pastor. Esse foi o primeiro livro que eu li. O primeiro livro como cristão. O livro chama Torturado por Amor a Cristo. É algo assim. E eu estava assistindo o filme ontem, que é o Testemunho do Pastor. Irmãos, eu confesso que é assim, você só pode suportar por causa disso. Ele passou 14 anos preso, torturando, apanhando, ele viu o próprio filho dele ser morto, porque eles queriam que ele entregasse os demais irmãos à igreja. Quando os comunistas invadiram o país deles, fechou as igrejas que não se aliou ao Estado, que não se aliou ao comunismo. Aí eles fecharam aquelas igrejas e elas passaram a ser igrejas clandestinas. E aí eles perseguiram, pegaram ele, bateram nele, tanto, que aquele homem não morreu ali na prisão, foi por um milagre de Deus. Pegaram o filho mais velho dele, e começaram a bater na presença dele, a ponto dele chegar e dizer: eu vou entregar, para de bater, não bata mais, eu vou falar, eu vou dar os nomes. Aí na hora o filho dele, um garoto, adolescente, ele devia ter uns 12, no máximo 14 anos, e ele disse: não, pai, não faça isso. Eu disse: o senhor não é um traidor, não faça isso. E o filho dele disse: não entrega, não dê os nomes, o senhor não é traidor. Aí na hora eles deram uma pancada na cabeça do menino, que o sangue espirrou. Ele morreu. Mas ontem prendeu a mulher, que ficou presa há anos, e uma criança pequena em casa. E ele permaneceu. Eu fiquei olhando aquela situação e olhei para mim mesmo. Deus, sabe, mas eu não olhei para os outros, fulano, ciclano, beltrano. Eu olhei para mim mesmo. Que Deus tenha misericórdia, porque é isso que está acontecendo hoje. Em países comunistas, como a Coreia do Norte, como a China, em vários lugares da África, as prisões da China estão lotadas por causa de crentes, lotadas por crentes. As prisões da Coreia do Norte estão lotadas. A China não é essa maravilha que os irmãos veem. Lá estão morrendo crentes, eles estão perseguindo crentes, jogando crentes nas prisões. E eles estão doidos para entrar em nosso país e pôr a mão no país. E eles têm seus aliados aqui. Eu não sei se Deus vai permitir, sabe, irmãos? Mas eles estão associando com pessoas do Belo Horizonte, de São Paulo, e de vários estados do Brasil. Sabe o que me preocupa? Com os nossos adolescentes, com os nossos jovens,
encontrar crentes orando, chorando, e não perdendo tempo, e não precisam ver. Nós precisamos dar exemplos. Precisamos. As nossas crianças precisam chegar na igreja e encontrar crentes orando, e não batendo papo lá fora, e não conversando lá fora, crentes orando, buscando, e as nossas crianças e adolescentes olhar para nós e dizer: eu quero ser assim, eu quero isso para a minha vida. Nós precisamos desse revestimento do alto, porque os dias que estão por vir serão dias difíceis. E eles disseram: nega a sua fé. E ele foi colocado na cela, ele apanhava todos os dias. Sabe por quê? Porque o guarda abria a porta naquele horário e ele estava lá orando. Eu já falei para você não orar. Levava ele lá e um couro, trazia ele arrastado, jogava na prisão. No outro dia, naquele horário, abria a porta, ele estava orando. Eu já falei para você não orar, levava para ele, dava outro couro nele. Todo dia. E, sabe, a gente tem visto isso. A gente tem notícias disso. Crentes estão sendo mortos. Crentes estão sendo mortos. Então, no dia de Pentecostes, a igreja nasce no poder do Espírito Santo. Desde então, a igreja ela tem agido no mundo, onde vidas têm sido transformadas pelo poder do Espírito Santo. E qual o propósito da igreja? É implantar o reino de Deus neste mundo, no coração dos homens. Nós precisamos começar a orar: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Os crentes precisam buscar isso. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo. Cada crente, em casa, na igreja, nos cultos de oração, está orando em casa, tem a oportunidade: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor, me enche do Espírito Santo. Senhor, me reveste desse poder. Nós precisamos. Sabe, amados, quando eu me converti ainda jovem, e quando eu aprendi sobre o Espírito Santo, eu comecei a buscar, e eu orei por anos, não foi meses. Se eu não estou enganado, eu orei por 6 anos para receber o batismo do Espírito Santo. Uns recebem com dias, com meses, outros com anos. Cada experiência ela é diferente uma da outra. A minha experiência não é a do irmão, a do irmão não é do outro irmão. Mas eu orava. Quando tinha vigília, eu estava na vigília. Quando tinha monte, eu estava no monte. E as nossas vigílias não eram essas vigílias de ir para lá e fazer uma oração, cantar 5 hinos, depois fazer mais uma, fazer a oração e ter uma pregação. Não. As vigílias era a oração. Cortava 2, 3 horas de oração direto. Aí dava um intervalo, cantava uns cânticos, tomava uma água e depois mais oração. A gente começava 9 da manhã, da noite, e ia até 5, 6 horas da manhã. Não é, irmão? Eram assim as vigílias. A gente ia para o monte 10 horas da noite, ficava até 5, 6 horas da manhã, 5 horas, 6 horas e ficava indo embora. E a gente orando e clamando: Senhor, enche com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Mas você percebe que os crentes da década de 70, de 80, era totalmente diferente. O diabo temia os crentes. O ímpio. Entendemos? Nós precisamos voltar. Deus não mudou, o Evangelho é o mesmo, o Senhor é o mesmo. Nós precisamos voltar. Hoje nem no culto de oração, que dura no máximo
adoração. Sexta-feira, a maioria não trabalha sábado. Não vão. Hoje eu não vou não, porque é só culto de oração. É só culto de oração, como se fosse, é o culto mais importante, vamos assim dizer. Ou um dos mais importantes, porque todos os cultos são importantes. E aí eu fico vendo, muitas vezes, algumas pessoas dizendo: você vai conquistar isso, você vai conquistar aquilo. Conquistar o quê, irmãos? A muralha vai cair, o diabo vai fugir. Para início de conversa, o diabo nem está mais incomodando os crentes. Nem está mais incomodando, porque ele não se sente incomodado mais. Nem está mais incomodando. Eu já vivi um tempo, irmãos, quando a igreja estava ali orando, buscando, clamando. Muitas vezes a pessoa chegava na porta endemoniada, ela já caía lá mesmo. Ela já caía lá. Então nós precisamos desse revestimento, esse batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos de uma experiência real com o Espírito Santo. Jovens, adolescentes, adultos precisam buscar o batismo com o Espírito Santo. Uma boa parte dos crentes não sabe nem o que é isso. E eu lembro quando nós temos aqui, até pediu o pastor Jéssica para pegar para mim, quando nós distribuímos esse panfleto, aqui tem algumas coisas da qual nós cremos. Vários irmãos, ou se não todos, receberam. Eu não sei se leram. E aqui nós temos algumas doutrinas, como Deus, a Bíblia, Jesus Cristo, Trindade, salvação, céu, inferno, igreja. E nós temos aqui também o batismo como Espírito Santo, nossa declaração de fé. Mas será que cremos de verdade? Como colocamos aqui, cremos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência à parte da salvação. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é para os salvos, para aqueles que já foram salvos. É um revestimento do alto para aqueles que já são salvos. Cremos que todo crente salvo tem o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo é promessa de Jesus e deve ser buscado em oração, temor e quebrantamento. Se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo, nós devemos buscar esse revestimento do alto em temor, em oração, em quebrantamento. O batismo com o Espírito Santo tem o propósito de revestir o servo de Deus, capacitando para realizar a obra de Deus com amor, fervor e zelo espiritual. E aí nós temos as referências bíblicas. Está aqui na nossa declaração de fé. Naquilo que cremos, declaração de fé da nossa igreja. Mas muitos nem sabem disso. Muitas vezes tem preguiça de ler. Pegaram e colocaram dentro da Bíblia. Se colocaram, talvez largaram em algum canto. Então nós temos que realmente nos voltarmos para a palavra, buscarmos esse revestimento. Nós necessitamos disso. Eu fico imaginando que tipo de igreja deixaremos se Jesus não voltar até lá para os jovens e adolescentes dos dias de hoje, ou melhor, para os adolescentes. Pois uma boa parte dos jovens não oram, não buscam o revestimento do alto. Muitos jovens não são batizados com o Espírito Santo. Jovens do meu tempo, quando éramos jovens, o nosso maior desejo, quando jovem na igreja, a maioria absoluta dos nossos jovens era ser cheio do Espírito Santo. Era o nosso maior desejo. Hoje o maior desejo dos jovens é divertimento, entretenimento, namorar,
Bíblia, não participa de estudo bíblico, não dá ouvidos à palavra. Entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos desse revestimento do alto, porque o batismo com o Espírito Santo é uma realidade. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento. Você não vai receber outro Espírito. É o mesmo Espírito. O que vai acontecer com você é que você vai receber um revestimento do Espírito da qual você já tem. E nós vimos isso, Jesus falou sobre isso. Ele vira para os seus discípulos em Lucas 24, 49. Quando ele estava para ser levado aos céus, ele vira para os discípulos. Lucas 24, 49, Jesus estava para ser levado ao céu. E ele vira para os seus discípulos e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí nós vamos ver o que eles ficaram fazendo em Jerusalém. Não ficaram lá batendo papo. Não ficaram lá de conversinha. Não ficaram lá fofocando. Não ficaram lá buscando saber qual era a novidade que ia ter na televisão. Não ficaram lá procurando saber aonde seria a próxima festinha para estar lá. Eles ficaram orando. Eles ficaram orando. É o que a palavra de Deus revela em Atos capítulo 1, verso 14. Eles foram para Jerusalém e não ficaram lá fazendo planos, discutindo, fazendo fofoca. Ficaram orando. Atos 1,14 disse: e todos estes. Deixa eu voltar aqui no versículo 12 para os irmãos entenderem. Jesus mandou eles ficar em Jerusalém, não foi? Ficar em Jerusalém, Lucas 24, 49, tá certo? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus falou isso com eles lá no Monte das Oliveiras, antes de ser levado ao céu. Aí olha o versículo 12, vou voltar aqui em 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, a qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, ou seja, pouco menos de 2 quilômetros. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam, ou seja, onde estavam. A palavra habitar quer dizer que estavam lá permanentemente. Ficavam lá permanentemente. Habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Aqui você tem os 11, porque Judas já não existia mais, Judas Iscariotes. E o versículo 14. Todos esses perseveravam unânime em oração e súplica, olha lá, perseveravam, juntos, unânimes, no mesmo propósito, estavam todos no mesmo propósito. A igreja precisa estar no mesmo propósito, buscando o Senhor. Quem não está no mesmo propósito, não deve ficar. Ou fica todo mundo no mesmo propósito, ou então sai. E aí todos unânimes, continuando, em oração, estavam lá orando sobre o quê? Sobre a promessa que Jesus tinha falado, ele iria derramar o Espírito, a promessa de Joel 2, eles estavam lá buscando esse revestimento
serão cheios do Espírito Santo. Está em Atos 8. E eles foram, e orando, buscaram, até que foram cheios do Espírito Santo. Ficaram em Jerusalém. Então, esse revestimento do alto, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento do alto, onde todo crente deve buscar. Atos 1:8, quando Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos acreditar que este poder é real, que isto é para nós nos dias de hoje. A igreja precisa buscar. Nós não precisamos nos acredentarmos, nos arrependermos, nos humilharmos e pedir ao Senhor nos vestido do Espírito Santo, que haja dons espirituais, revelação, profecia, visão, línguas, dons de discernimento. Nós precisamos, os dons é para nós. Só não acabou, é para a igreja hoje, mas nós vamos buscar. Então esse é o batismo com o Espírito Santo, é um revestimento igual para a igreja. Todo crente salvo, ele tem o Espírito Santo, como a gente vê em em Gálatas capítulo 4, vê que todo crente salvo, ele tem o Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus, Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou em nossos corações o Espírito Santo de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Se somos filhos, temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Deus. Todo crente, filho de Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus. Aqui nós estamos falando que ele deve buscar um revestimento deste poder. Todo crente salvo. Porque ninguém é salvo se não houver uma ação do Espírito Santo. Não tem como a pessoa ser salva do Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Não tem como. Em João capítulo 16, verso 8, diz que o Espírito Santo, ele convencerá o mundo, ou seja, as pessoas, os pecadores, do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz essa obra de convencimento. A pessoa ser salva, não existe um não regenerado que vá receber o Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo. Então, para ele ser regenerado, ele precisa do Espírito Santo. Se é regenerado, ele tem o Espírito Santo. Se ele tem o Espírito Santo, ele pode receber este revestimento do Espírito. Entende? Todo crente, Jesus, em João capítulo 20, quando ele aparece já aos seus discípulos, depois da ressurreição, a Bíblia diz que ele sopra sobre os teus discípulos. João capítulo 20, verso 22, ele sopra sobre os seus discípulos e diz: recebeis o Espírito. Então, os discípulos tinham o Espírito Santo, mas eles buscam esse revestimento. Nós precisamos buscar esse revestimento. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele deve ser buscado. O Senhor está pronto a encher com o Espírito Santo. Essa promessa é para nós. A promessa de Joel capítulo 2, verso 28 a 30, é para os nossos dias. Foi para os dias e seguiu-se os dias, e é para nós hoje no século 21. Foi para o primeiro século e é para nós no século 21. Mas a bênção do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, ele tem que ser buscado. A palavra de Deus disse: bem-aventurados que têm fome e sede de Deus, ou sede de justiça, porque eles serão fartos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 22, verso 7, se não me engano, diz: o Espírito e a noiva dizem: vem.
Aquele que ouve, diga: vem. Quem tem sede, vem, beba de graça. A noiva, quem é a noiva? A igreja. A igreja, o Espírito e a noiva dizem: vem. Então está falando da noiva, está falando da igreja. Se está falando da igreja, está falando de pessoas salvas. Essas pessoas são convidadas a vir a beber desta água. Beba de graça. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele deve ser buscado. Aí nós percebemos, voltando a Atos 1,14, o que os discípulos fizeram? Foram para Jerusalém e perseveravam unânimes em oração, estavam orando. Em Lucas, capítulo 11, nós encontramos também a respeito disso. Lucas 11, a partir do versículo 9. Olha o que diz a palavra. Lucas 11, a partir do verso 9. E eu vos digo, Senhor Jesus falando, e eu vos digo a vós: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará para o peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 3. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai e o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqui Jesus ensina a perseverança na oração: pedir, buscar, bater. Ele está dizendo, ele está se referindo aqui: pedir, buscar, bater, orar. Está se referindo ao quê? Ao Espírito Santo. Os crentes devem buscar, devem pedir, e nós não devemos ficar satisfeitos enquanto o Senhor não nos encher com o Espírito Santo. Isso é vida cristã. Isso é vida cristã. Busca, bate. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então você está se referindo ao Espírito Santo. Não é coisas materiais. Isso aqui não tem nada a ver com coisas materiais, com bênção material. Isso aqui tem a ver com uma vida cheia do Espírito Santo. Então, buscar, bater, pedir. E ainda em Efésios, capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo escreve ainda, Efésios 5, 8: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Há uma ação nossa. Para a pessoa ficar embriagada, ele tem que fazer o quê? Tem que beber, tem que pegar e beber, não é verdade? Ele não fica bêbado só de olhar. Há uma ação por parte dele. Você não está entendendo? Então nós temos que nos colocar diante do Senhor, abrir o nosso coração para o Senhor, buscar, ter essa disposição, porque aquele que se embriaga, ele tem disposição, ele sai de casa, ele vai comprar, ele bebe lá, ele bebe cá e tal, e etc. Ele tem essa disposição, há essa ação por parte dele. E a ação por nossa parte é nos dispor diante do Senhor, é buscar esse revestimento. Então eu disse: não façam isso, mas façam isso, não se embriaguem com vinho, ou seja, não vá por esse caminho, vá por esse aqui, encham do Espírito Santo. Nós precisamos deste enchimento, deste revestimento do alto. O batismo com o Espírito Santo, ele deve ser desejado. Eu devo desejar ser cheio do Espírito Santo, eu devo querer ser cheio do Espírito Santo, eu devo buscar esse revestimento. E isso tem que
começar já. Que a partir de hoje você possa começar a dizer: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com o Espírito Santo. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas você deve fazer o quê? Perseverar. Os discípulos foram 10 dias. 10 dias. Talvez com você seja menos do que isso, ou mais, não sei, porque essa é uma ação soberana de Deus. Mas o Senhor precisa encontrar corações que estejam sedentos. E se o seu coração estiver sedento, o Senhor encontrará você no altar da adoração. O Senhor vai te encontrar. Então, os discípulos foram 10 dias, porque 40 dias foi o tempo que, desde a ressurreição até a subida de Jesus, foram 40 dias. Então, 10 dias depois, que foi a festa, 40 dias da Páscoa, né? Da Páscoa, porque Jesus ressuscitou, então, no domingo. E aí, contando-se da Páscoa até, da morte até a sua ascensão, ou seja, da sua morte, Páscoa, ele morreu na Páscoa, da Páscoa até a sua ascensão, 40 dias, da Páscoa à ascensão, 40 dias. A festa de Pentecostes era 50 dias da Páscoa, contava-se 50 dias, então vinha Pentecostes. Então Jesus ficou 40 dias aqui. Depois, 10 dias discipulando, 10 dias buscando, clamando. Eu creio que ele era de manhã, de tarde, de noite, clamando no templo, em casa, buscando até que se cumpriu a promessa. É não desistir, é perseverar. Então, agora, eu quero dizer uma coisa: tudo que Deus faz tem um propósito. O batismo com o Espírito Santo tem um propósito. Não é para mostrar que ninguém é mais espiritual, que alguém é mais espiritual do que o outro. Não é simplesmente para mostrar que tem dons ou isso, o batismo com o Espírito Santo tem um propósito. Porque tudo que Deus faz tem um propósito para a glória dele. O batismo com o Espírito Santo não é para promover uma pessoa, não é para promover um grupo, não é para promover uma denominação, não é para promover uma congregação. O batismo com o Espírito Santo é para promover o reino de Deus, para a glória de Deus. Então o propósito do batismo com o Espírito Santo é muito claro. E aí, eu quero definir 2 para a gente poder encerrar. 2 propósitos. Eu creio que esses 2, eles cumprem ali o objetivo. O primeiro propósito de sermos cheios do Espírito Santo é para sermos testemunhas de Jesus Cristo. É para falar de Jesus. É para viver o Evangelho. Então, o primeiro propósito é para sermos testemunhas, e a própria Bíblia define isso. Em Atos capítulo 1, verso 8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Pessoas que irão falar de mim, que irão contar sobre mim a respeito de Jesus, e que serão capazes de morrer por Jesus. Porque a palavra testemunha é a mesma palavra para Marte. Marte é aquele que morre por uma causa, que dá a vida por uma causa. Então, sereis meus mártires, minhas testemunhas, Jesus. Ao receber, então, o batismo com o Espírito Santo tem um propósito. Se nós quisermos fazer a obra de Deus realmente, de maneira real, verdadeira, sem muita coisa, nós precisamos desse revestimento do alto. Aí nós vamos ver que
muitos planos, métodos, estratégias são nada. Se nós tivermos esse poder, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, basta andarmos muitas vezes pelas ruas e as pessoas vão dizer: ali lá vamos sempre de Deus, ali lá vamos sempre de Deus. Os irmãos estão entendendo? E basta a pessoa muitas vezes levantar e dizer: Jesus te ama, o pecador já está se rendendo aos pés. Então, o primeiro propósito é sermos testemunhas de Jesus. Então, e ainda nós percebemos em Atos capítulo 4, no versículo 31, nós vimos o que acontece quando os irmãos foram cheios do Espírito Santo. Vou ler apenas o versículo 31, Atos 4, 31, que diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra. Isso é o propósito. Ser cheio do Espírito Santo é anunciar a palavra, é pregar a palavra, é falar de Jesus. Esse é o seu primeiro propósito. Então, o primeiro propósito: trabalhar para Jesus, ganhar alma para Jesus, promover o reino de Deus, testemunhar a respeito de Jesus. Segundo propósito, para que nós possamos viver uma vida santa. Eu creio que essas duas coisas, elas se completam e elas respondem todas as demais. Porque se nós estivermos pregando o Evangelho, trabalhando para Jesus, o reino vai crescer. E se nós estivermos vivendo uma vida santa, a comunhão entre os irmãos será genuína, verdadeira. Nosso testemunho entre as pessoas será verdadeiro. Nosso relacionamento com o Senhor será diferente. Nós vamos agradar o Senhor, porque quando vivemos uma vida santa, nós agradamos o Senhor. A maneira de se agradar a Deus é viver uma vida santa. E eu quero ler essa referência aqui, já estou chegando ao final. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Está dizendo, o Senhor elegeu vocês foram eleitos, foram escolhidos por Deus para ser salvos. Está dizendo, vocês foram, nós agradecemos a Deus pela vida de vocês, porque vocês foram escolhidos por Deus para ser salvos. E aí eu concluo dizendo o seguinte: para a salvação, olha aqui, em santificação do Espírito. Ou seja, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vivemos uma vida santa. A gente só tem condição de viver uma vida santa se for cheio do Espírito Santo de Deus. Nós não santificamos a nós mesmos. Eu não posso santificar a mim mesmo. Você não pode santificar a si mesmo. Quem nos santifica é o Espírito Santo. Então o Senhor nos salvou em Cristo e através do Espírito nós vivemos em santidade. E ainda 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. 2 Pedro, no capítulo 1, verso 2. É 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, a primeira carta. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, eleitos, escolhidos pela soberania de Deus, em santificação do Espírito, ou seja, sendo santificados pelo Espírito, para quê? Para a obediência, expressão do sangue de Jesus Cristo. Então, nós, através do Espírito, nós vivemos uma vida santa e uma vida de obediência à palavra do Senhor. Então, o
propósito de sermos cheios do Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, para quê? Primeiro, para falar de Jesus, testemunhar de Jesus, proclamar o Evangelho, trabalhar para Jesus, anunciar a palavra de Deus e viver uma vida santa em obediência à palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que nos santifica e nos capacita a viver uma vida de obediência à palavra. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para todos os crentes. Então ouça o que eu vou dizer. Essa promessa é para você que está aqui nessa noite. Essa promessa é para você que nos assiste em casa. Essa promessa é para todos os chamados, para todos os eleitos. E eu quero ler a última referência. Atos, capítulo 2. E estamos encerrando. Atos 2, verso 39. O Senhor fala desta promessa. Essa promessa do batismo com o Espírito Santo, mas ela tem que ser desejada. Você precisa crer, precisa buscar. Se não buscar, não vai encontrar. Essa experiência é para aqueles que creem e buscam. Atos 2,39 diz: porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, e tantos quanto nosso Deus, todos quanto Deus nosso Senhor chamou. Então, se você foi chamado à graça de Deus, e você é salvo, a promessa do batismo com o Espírito Santo é para você. Glória a Deus. É para nós. É para nós. E nós necessitamos disso. Aleluia. Todo crente, por isso todo crente deveria buscar esse revestimento do alto. E o caminho para isso é crer, desejar, obedecer e buscar. Você deve desejar, você deve crer, você deve obedecer e buscar. Porque quem pede, recebe. Que busca, acha. Aquele que bate, abre-se-lhe. O batismo com o Espírito Santo, que Deus nos abençoe com esta palavra, e que a partir de agora, você saia daqui, a partir de hoje, comece a orar em casa, a buscar o Senhor. Vem para os cultos de oração, buscar o Senhor, buscar o batismo com o Espírito Santo. Vem buscar o Senhor. Sabe? E nós precisamos voltar às nossas vigílias e montes. Nós estamos precisando dessas vigílias e montes, onde realmente as pessoas são quebrantadas. Que Deus nos abençoe com esta palavra. Vamos aplaudir.